E agora eu estou aqui com o Rafael Garcia, que é neto de um dos idealizadores, né, do projeto do Parque Nacional das Emas. Rafael, nesse material que a gente está fazendo para o pessoal conhecer um pouco mais sobre os destinos turísticos, né, de Goiás, a gente percebeu que tem muita história, né, para contar. Tem muitas situações que aconteceram até os municípios se formarem, até criar toda essa logística turística que tem hoje no estado de Goiás, né? E aí eu queria que você me contasse um pouco das histórias que você tem para contar para a gente daqui do Parque Nacional das Emas, do município também. O que você tem de bom para contar para a gente? Vamos começar bem do início, né? Nós somos aqui a 11ª geração na região. E esse pessoal, eles começaram a colonizar essa parte do Mato Grosso através de Paranaíba, que um antepassado meu fundou Paranaíba, e aí os seus descendentes foram caminhando sempre para dentro da beirada de Paranaíba, subindo para o norte, né? E até chegar em nós, né? Então, esse lugar aqui, nessa região... Cada família foi avançando um pouco mais a norte. E aí, até chegar nessa região nossa. Então, a família que eu sou descendente, ela começou o serviço naquela fazia, montou sede, o trabalho na região de Itumirim. Quando você veio para cá, você passou em Itumirim. Certo. Ali era a sede do meu tataravô. E esse tataravô teve 5 filhos, foi feita a divisão, o meu bisavô ficou nessa região de cá, que é a região que hoje compreende o município de Chapadão do Céu. A propriedade dele, inclusive, era maior um pouco que o município. O município é menor do que a propriedade dele. Em 1913, em 1900, meu avô nasce na Fazenda Formoso, que é a fazenda que você teve lá. Sim. Aquela fazenda antiga, que ela foi feita, aquela casa em 1800 no final de 1800, a gente não sabe precisar que época, mas o nascimento do meu avô foi naquela casa em 1900. E ele veio a perder a mãe em 1913, e o pai logo depois. E ele foi para o Rio de Janeiro, morou no Rio de Janeiro, lá ele estudou, aprendeu um pouco de cultura e tudo mais, e ele voltou para cá, ali pelos meados de 1919, 17, por aí. E aqui ele ficou a vida toda até falecer. Nesse meio de tempo, essa região é uma região muito inóspita, pouco povoada, de uma natureza assim exuberante, apesar de não ter floresta, era campos limpos, cerrado, baixo, e tem locais que nem árvore tinha. Essa região que você chegou aqui, que é nessa propriedade que nós estamos, inclusive não tinha árvore. Se você for embaixo onde é a reserva, você vai ver que não tem árvore, né? E era natural assim. É tipo uma savana. Certo. E essa savana, ela proporcionava o movimento de manadas. Então aqui tinha grandes manadas de veado, manadas de cervo, pantaneiro, muita anta, que em mata fechada esses animais têm dificuldade de caminhar, ema, né, também. E esses animais, pela dificuldade de locomoção, eles preferem não adentrar na mata, porque ali eles ficam muito mais vulneráveis ao ataque de predador do que no campo limpo, onde eles têm condição de correr e tudo mais. Nessa época aí, por ali, por 1940, alguma coisa por aí, 40 e poucos, teve aqui na nossa região um caçador que ele era deputado por São Paulo e ele chamava Torquato Junqueira. Ele era médico também. E esse Torquato Junqueira insistiu muito em conversar com meu avô via rádio amador para vir nessa região caçar. O meu avô, sabendo da vontade dele, evitou o máximo tempo possível o contato com o Torquato. Porque sabia que ele ele sabia que ele iria caçar. Meu avô ele era naturalista de natureza. Sim. Apesar de ele ter vivido na terra, tal, tudo, ele tem muitas histórias em relação a isso. Inclusive, quando a gente era pequeno, a gente confeccionava estilingue para brincar na fazenda, ele vinha e comprava o estilingue da gente, para não deixar a gente ter os estilingues. Essa é uma das histórias. Então ele era um conservacionista de natureza. E o meu avô ele era político também, e o Torquato Junqueira, também político, entrou em contato com um amigo do meu avô aqui, e esse eu não lembro o que ele era na política,
E eu só sei da história, e essa pessoa tentou fazer essa ponte com meu avô. Não conseguindo, ele tentou falar com meu avô em radioamador. Não conseguindo, ele veio pessoalmente, pegou, saiu de avião na região. Consegui conversar, vou lá. Ele veio aqui e sobrevoou. Naquela época, nessa época de início de chuva, tinha raios e havia queimada que não tinha como apagar, não tinha estrutura para fazer. Então meu avô utilizava desses locais para colocar o gado. Quando queimava, aquela região queimava, quando eles davam conta de apagar, eles utilizavam aquilo para pastagem. E o Torquato Junqueira veio sobrevoando aquela região e ali ele conseguiu enxergar grandes bandos de queixada, de veado campeiro, de cervo, de anta e tudo mais, né? Aí ficou isso, ele maravilhado. veio maravilhado com a região. É aqui mesmo. Aí ele veio até achar a sede, veio seguir no rio até achar a sede do meu avô, tinha um campo de pouso, ele pousou. E aí ele conversou com meu avô falou que não permitia ele caçar. E ele falou assim, então, seu Filó, eu queria um casal de cervo me levar para minha fazenda lá em São Paulo. O senhor permite eu pegar? Não, pegar para levar pode. Só que for vivo, você não pode abater. E ele veio para cá. Ele preparou lá em São Paulo, em outra data posterior a isso ele veio e ficou aqui 1 mês e meio. E via os bichos, corria atrás e não conseguia pegar nada. Após 1 mês e meio, teve uma corrida em São Paulo, ele foi chamado, ele teve que ir embora. Aí ele falou para o meu avô que nessa região a natureza era tão propícia para poder não conseguir pegar os animais, que ele achava que deveria criar um parque natural aqui. Ele deu a ideia para o meu avô. Até então não existia nenhum parque criado no Brasil. Então não tinha a cultura de se ter um parque. Então meu avô não tinha conhecimento do parque. Não tinha nem a ideia de como se fazia um parque. Nesse inteirinho, o meu avô foi eleito prefeito de Jataí. Não, primeiramente foi eleito prefeito, ele foi vereador da Câmara de Jataí. E nessa época ele foi o mais votado, então ele conseguiu ser o presidente da Câmara. Isso. E ele gostou da ideia, acatou a ideia. Como presidente da Câmara, teve reunião em Rio Verde naquela época. E nessa reunião, meu avô aventou a ideia do parque. Apresentou a ideia do parque, que foi acatada, mas ela não foi levada para frente. Isso em 1940 e qualquer coisinha. Nesse meio de tempo, houve um problema familiar. O meu avô estava aqui, essa região toda ela era propriedade desse bisavô meu, e a região do parque era uma posse, que era uma terra devoluta. Então existia uma posse, ela não estava legalizada, porque naquela época, para você legalizar, você pagava um imposto e a terra passava a ser sua, né? Só que a terra aqui era tão barata que não valia o imposto. Você entendeu? E teve um parente do meu avô que na verdade era bem mais novo que eles, que entrou, ele era herdeiro também do Zé Garcia de Freitas, que era o nosso bisavô, e como herdeiro ele entrou juridicamente para adquirir a posse. A revelia dos tios, que era meu avô e os tios dele, que na verdade era o que estava mantendo a posse até então, porque eles estavam aqui há muitos anos, voltaram, ficaram a juventude aqui, e esse jovem, que era o sobrinho deles, fez isso aí. Por esse motivo, o meu avô resolveu, para poder não ter conflito familiar, trabalhar novamente em cima da criação do parque. Então o meu avô foi, naquela época, não lembro se era Goiás, acho que é a cidade de Goiás, foi antes de 50 e poucos, 60 e poucos aí, antes de 60. Não lembro qual a capital, né, nesse momento, mas ele foi na capital de Goiás, e lá ele tinha um amigo muito grande que chamava o senador Coimbra Bueno. E ele levou a ideia para o Coimbra Bueno, que era amigo pessoal dele, a vontade que ele tinha de criar o parque, levou todo o protocolo que tinha sido apresentado anos antes, nessa reunião de vereadores de todo o estado de Goiás em Rio Verde. A ideia, vamos dizer assim, estruturada. Uma estruturada, com ar e tudo, abriu mão da posse familiar, os irmãos concordando para ser feita a criação do parque. Naquele momento, já perto da década de 60, o Juscelino Kubitschek tinha começado a criar os primeiros
parques do Brasil. E o Juscelino era conhecido do meu avô, porque o Juscelino teve em Jataí, não sei se você sabe disso, e foi em Jataí o primeiro comício da campanha dele para presidente, e foi em Jataí que ele prometeu trazer a capital de Goiás, do Brasil para o Planalto Central. Inclusive lá em Brasília tem um monumento onde fala que no comício de Jataí e tal, ali em frente à Praça dos Três Poderes. Então em Jataí teve o comício onde um indivíduo chamado Toniquim, que morreu no ano passado, ainda era vivo, e o Toniquim fez a pergunta pro Juscelino, e o Juscelino prometeu a vinda para Jataí. Nesse comício, meu avô estava em cima do caminhão, junto com o Juscelino, e meu avô foi do pessoal que trabalhou para a campanha do Juscelino. Quando o senador chegou com o pedido do meu avô, e meu avô pedindo agilidade, Juscelino decretou a criação do parque em 1961. Vamos dizer assim, tudo corroborou para que a coisa acontecesse. Né? Porque era difícil para criar um parque, era oneroso para o Estado naquela época. O Brasil é um país pobre, então você fazer toda essa, cercar uma extensão daquela, que o parque originalmente tinha 181 mil hectares, hoje ele tem 130 e poucos, que 50 foi grilado, 50 mil hectares foi grilado. Hoje está tudo legal, mas foi terras que era criada para o parque, foi subtraído do parque. E então existia... No decorrer dos anos, depois de já ter sido criado. Depois de já ter sido criado. E aí o que aconteceu? O parque era caro para o Estado. Mas como o Juscelino conhecia meu avô, a pedido do senador Coimbra Bueno, que era muito amigo do meu avô, inclusive ele casou, porque naquela época tinha muita assim, carta de apresentação. O Coimbra Bueno conheceu a esposa e essa moça era filha de um compadre do meu avô. E meu avô apresentou o Coimbra Bueno, essa menina era de Barretos, né? E apresentou para a família de Barretos, dos Borges de Barretos, apresentou essa moça. Não tinha Tinder, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Era apresentação. Então meu avô falou que ele era uma boa pessoa, que ele conhecia ele, que era um honrado e tudo mais, como ele foi mesmo a vida toda, o Coimbra Bueno. E o Coimbra tinha essa ligação com meu avô. Além de amizade, ele tinha um compromisso, porque meu avô firmou o casamento dele. Entendi. Né? E naquela época era normal uma pessoa conhecida do casal, dos pais da noiva, da moça, né, que não era noiva ainda, vir pedir o casamento no lugar do noivo. Né? E meu avô fez esse papel. Então essa amizade que ele teve agilizou a criação do parque. E o parque foi criado em cima dessas terras, que era da família. Na verdade, não era do meu avô. Era do meu avô e dos irmãos dele. Que a posse era do meu bisavô. Né? Então, se fosse requerer a posse, naquele momento, que eles tinham o direito de requerer, eram os irmãos que eram o detentor da posse ou o descendente desse bisavô meu. Aí foi criado o parque em 1961. E de lá para cá, foi feita toda a estrutura que o parque tem. É um parque muito grande e a gente se sente abençoado, né? Sente assim que a visão do meu avô, a luta árdua que ele teve no decorrer disso aí foi da ideia que o Torquato Junqueira deu, que meu avô comprou até a criação do parque, correu quase 20 anos. Né? Então o sonho dele em 61 foi realizado e ele viveu até 82, então ele viu o parque criado. Ele viu ali o resultado As coisas funcionando efetivamente. Funcionando efetivamente da forma que ele sonhava. Da idealização até a confecção, a conclusão, concretizou o resultado daquilo. Né? E quando chegou aqui em 82, foi quando chegou a agricultura, né? Ele comentava conosco que ele era muito feliz, que ele sabia que a agricultura expandia, que a terra aqui era totalmente mecanizada, mas a gente ia ter aquele local ali para preservado para as futuras gerações, para conhecer como que era, para ter ali um local de vivência, né, da natureza, tipo um laboratório, né, vamos supor assim, uma arca onde tem todas as espécies de fauna e flora existentes na região. E o Cerrado é um dos biomas que mais é desmatado, né, que mais é agredido no Brasil. Então realmente ter toda essa reserva, ter o parque, é algo que, se Deus quiser, vai ficar por muitas e muitas gerações ainda. Né?
Isso aí. Meu avô era uma pessoa espirituosa, ele era uma pessoa que tinha uma visão um pouco acima do tempo dele. Então, tem várias passagens assim, bem interessantes dele. Aqui, o advento de 1929, passou em Chapadão do Sul parte da coluna Prestes, né? E dos revoltosos e logo atrás deles o Exército Nacional, que eram os legalistas. E naquela época, os revoltosos chegavam nas propriedades, eles abatiam os animais, pegavam os cavalos, porque os cavalos deles estavam cansados, trocavam por tropa descansada, e para poder alimentar a tropa, o pessoal, os soldados, eles matavam os animais nas fazendas e guardavam para poder fazer a próxima parada. Sabendo que a coluna estava vindo, que ela tinha passado em Serranópolis, chegou a notícia que a coluna estava chegando por aí. O meu avô reuniu o gado para colocar longe da sede. Quando ele estava com o gado reunido, no outro dia ele saiu com o gado, de tardezinha chegou a coluna Prestes na fazenda. E eles chegaram de tardezinha, não teve tempo do meu avô guardar o gado, né? Então o gado já estava fechado. E aí aconteceu o pior. Não, quando foi de manhã, eles foram até educados. Quando foi de manhã, meu avô conta que ele acordou com o Prestes Maia batendo na porta, né? E chegou lá, o Prestes Maia perguntou o nome dele, ele falou que era o Filó Garcia, e perguntou o que estava fazendo com o gado. Ele falou, não, fala que você mata um gado, desperdiça um pouco, eles levavam só o lombo do gado, eles desperdiçavam o resto, e eu com medo fechei o gado para me poder pôr longe para vocês chegar aqui e não ter gado. Meu avô foi claro com ele. Aí eles perguntaram para o avô, você é revoltoso ou legalista? Então naquela época a notícia não corria, meu avô falou, pronto, agora esse aqui são os revoltosos ou são legalistas? Né? Ele não tinha essa informação. Eles sabiam que tinha a coluna, que tudo mais, mas ele não sabia o que tinha chegado ali. Porque em 1929, nesse mundão aqui, não vinha carro, não vinha nada, comunicação em geral era precária. Então chegava aqui, era viajante que parava nas fazendas, e naquela época o pessoal dava pouso, jantava, e depois da janta o cara ia contar as notícias do que tinha acontecido, de onde ele estava vindo. Era assim que chegavam as notícias. Aí meu avô virou para o Prestes Maia e falou assim, que ele não era nem revoltoso nem legalista, o que ele era criador de vaca, como ele podia ver. E dessa forma o Prestes gostou do meu avô. E eles conversaram. Nessa época meu avô tinha morado no Rio de Janeiro, tinha estudado lá, então meu avô tinha uma certa eloquência para conversar. Sim. E meu avô era um homem muito calmo, conversar calmo, manso. E o Prestes gostou dele. Daí ele falou pro meu avô, falou, eu vou pedir pro pessoal aproveitar o máximo da carcaça do gado para não desperdiçar tanto, para não matar tantas vezes sua. E nesse inteirinho eles morava meu avô, o irmão dele, o Flávio, e mais um ajudante ali. E eles foram pegos pela coluna para levar eles até Alto Taquari. Eles foram como, não foi como um prisioneiro, mas como se fosse um guia. Mas foram amarrados. Foi amarrado. Ele foi amarrado em cima de um cavalo, assim, não de uma forma bruta, mas de uma forma que eles não fugissem, né? E meu avô foi até Alto Taquari, e levou eles na região para eles continuar. Quando ele voltou, ele veio pegando os cavalos que eles iam deixando pelo caminho, aí chamou os fazendeiros da região. Passou muito tempo o pessoal vindo buscar os cavalos que estavam aqui no Formoso, né? E depois do Prestes veio o Exército Brasileiro. E passou aqui, fez a mesma coisa, matou o gado, pegou os cavalos e pegou meu avô para levar eles até onde tinha levado a coluna Prestes, atrás, uma coisa de semanas atrás da coluna Prestes. Aí ele fez o processo todo de novo, voltou trazendo os cavalos, que aí o exército também usava da mesma estratégia. Porque o cavalo não é um carro que você abastece, né? O cavalo cansa, machuca. Para a logística dar certo, era o que eles Era o que tinha, o que todos os exércitos daquela época faziam. Então você ficava refém daquilo ali. Tanto quem era contra o Estado, quanto quem era do Estado, estaria ali utilizando dessa mesma maneira para poder burlar a dificuldade que existia no momento, né? Interessante. Mais uma história interessante aí, que isso eu não sabia. Eu já conversei bastante com a Rose, com o outro pessoal, mas eu não tinha ciência dessa história aí não. Interessante também. É bom saber, para a coluna Prestes passou em algumas cidades do estado de Goiás. Que eu sei, por causa do livro
da Eloá, né, que é uma escritora de Jataí, que a família dela é de Serranópolis, ela cita nesse livro, e o meu tio que fez um livro também sobre a genealogia da nossa família, e também chegou nos... esse livro aí. Chegou na Os Bravadores... Desbravadores Sertões. Isso. Ele fez esse livro, e esse livro aí, ele chegou na documentação que chegou nisso daí, quando a Coluna Pérsia esteve aqui. E aí, em relação a isso, sem dúvida nenhuma, eu percebo, né, que é uma coisa que dá orgulho, né, para vocês de ter, né, participado, de ser descendente, né, de quem realmente participou, de colocar tudo isso para funcionar. Né? Você vai com frequência lá no parque? Vou. A família Sempre. toda, todo mundo já visitou? Todo mundo já Dá uma visitou. emoção diferente de saber ali que... Inclusive o pessoal do parque sabe que foi meu avô, então tem umas regalias que eles deixam de fazer. Geralmente algumas coisas que eles não deixam o pessoal fazer, eles nos deixam. Por exemplo, o primeiro, não sei como é que chama, mas diretor do parque, a palavra é essa, diretor... Gestor, né? Gestor ou diretor? Era o Antônio Malheiros. O Antônio Malheiros foi gestor do parque até meados da década de 80 e poucos, 90, né? A década de 90, na verdade. E eu tinha ali meus 15 anos de idade, vinha para a fazenda com os amigos e resolvemos ir ao parque de cavalo. Quando chegou lá no parque, no portão, o rapaz nos barrou, não poderia entrar de cavalo no parque. É um animal que ele não é um animal natural ali, né? Ele é um animal endêmico, né? Então, aí o Antônio Malheiros chegou, né? A gente estava lá. Aí ele me conhecia, aí ele perguntou o que eu queria, tal. Ele falou, não. Falou, rapaz, deixa o menino entrar. O avô dele criou aqui, se não puder andar aqui, quem que pode? E o cavalo não vai fazer nada, porque ele não tem como cruzar com nenhum animal, como é que eu vou dizer, alguma influência em nenhum animal do parque. Ele não tem tamanho nem condição de máximo de atrapalhar. De assustar, né? Uma coisa. Tá vendo um outro... Que isso o carro que anda lá hoje em dia faz. Também faz. E nesse tempo aí a gente entrou e eu fiquei a cavalo no parque 15 dias. Andei no parque, todos os locais que a gente teve acesso a cavalo, e foi muito bom. Nessa época já tinha acesso fácil a máquinas fotográficas? Tinha, inclusive andou conosco, eu não lembro o nome dela, mas tinha uma fotógrafa da National Geographic que andou conosco. Ela pediu para andar com a gente, porque ela andava a pé e ela cansava muito, então com o cavalo ela conseguia chegar mais fácil. Ficou mais fácil. Depois, se tiver algumas fotos dessa época, não levei nada, a gente não andava com nada, não pensava nisso, não tinha selfie, não tinha Hoje a gente Instagram, toda hora, em todo lugar, né? Eu lembro que eu vi o nome dessa moça depois na revista geográfica, National Geographic, e aí tinha o nome dela na fotografia, de algumas outras coisas, nem era do parque, ela era conhecida, mas eu não me lembro o nome dela. Maravilha. A ideia era essa mesmo, a gente, né, saber um pouco da história, de como se deu aí a fundação do parque, né? E ter a oportunidade aqui também, né, de estar parabenizando aí você por fazer parte indiretamente dessa história, e a gente, né, deixar aqui o convite, né, porque além dessa questão da preservação dessas espécies que estão lá, essa questão da visitação do parque gera essa consciência ambiental, né? Porque você tendo as pessoas ali visitando e elas avistando, né, os animais, vai criando esse amor diferente, né, pela preservação dos animais. Então, a gente também tem muito esse intuito, nos outros materiais que nós estamos fazendo, nós já fizemos, né, com a Rose do Céu, lá no parque, algumas imagens, faz parte, né, de todo esse pacote de imagens que a gente está fazendo, e justamente nesse sentido, né, para criar essa vontade das pessoas virem ao parque, né, e de visitar todos os outros destinos turísticos aqui em Goiás. E aí nós vamos encerrar falando para vocês, bora para Goiás. Venha para Goiás.